Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Jornalismo e Vestiário, que dá nome ao meu livro Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores Contados por um Assessor de Imprensa. Eu sou o João Paulo Fontoura, sou jornalista. Esse livro aqui foi editado com muito carinho pela Capítulo 1, hoje eu posso dizer minhas amigas Carolina Ruver e Carol Coutinho, a capa do meu grande amigo que está lá em Lisboa, João Pedro Correia. Esse livro tu encontras ele ainda na forma física, através do site umlivro.com.br, escrito um livro, não o numeral, né? Esse livro é entregue em qualquer lugar do planeta, ou se tu optares pelo e-book, nas principais marketplaces que tu está acostumado a fazer alguma compra, também vai encontrar Jornalismo e Vestiário. Sempre a gente está gravando esse podcast aqui no estúdio da Cubo Filmes, em Porto Alegre, uma produtora gaúcha investindo em produtos de streaming, e o apoio é da Caporal Conteúdo, uma empresa que transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo. O episódio de hoje, para mim, é especial, por isso que eu estou com essa camiseta aqui em homenagem, para mim, ao maior funcionário da história do clube, com quem eu tive uma grande amizade, Antônio Carlos Verardi, falecido em 2019, a gente vai falar bastante sobre ele. Por que é especial? Porque uma das razões de eu ter escrito esse livro foi justamente para registrar o trabalho das pessoas que não aparecem no dia a dia do clube, né? Que no Grêmio atendem pelo nome ou pela alcunha, nos últimos anos, de coitadinhos. Uma expressão interna e restrita que ganhou os corredores e até o carinho de quem não carrega essa alcunha. Além dos jogadores, os ídolos da torcida, a torcida é essa a razão de ser de um clube, os funcionários também são, pelo menos para mim, o clube. E no Grêmio, os que vivem até hoje o vestiário do clube recebem carinhosamente o apelido de coitadinhos, né? No programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu tenho maior apreço, que trabalhou comigo, médico, e pouca gente lembra, né, doutor? Primeiro executivo de futebol do Grêmio, bem antes dessa onda moderna dos executivos. Doutor Márcio Bolzoni, obrigado por ter aceito o convite. Maior prazer. Podemos depois falar nisso, sobre como é que um médico de clube se transformou no primeiro executivo do futebol, talvez do futebol brasileiro, mas certamente da história do Grêmio do Rio Grande do Sul, mas que felizmente, por um momento de lucidez, voltei a ficar só médico. Em 1997 ou 98, doutor? 97, todo ano de 97. 97 com o presidente Cacalo, né? Com o presidente Cacalo, a convite dele, e justamente por não ter a possibilidade de fazer um trabalho gratuito, como a maioria dos dirigentes naquela época, como eu vivia do meu trabalho, eu acabei sendo contratado pelo Grêmio para fazer as funções de diretor de futebol. Creio eu, doutor, que já em 97, o meu outro convidado que está aqui de forma presencial, que eu tenho o prazer de receber, Eduardo Gabardo, o colunista mais acessado em Gaúcha ZH, repórter da Rádio Gaúcha. Nem vou dar teu currículo aqui, porque nós temos pouco tempo de gravação. Gabardo, obrigado por atender o convite aqui. Prazer de ter contigo. Muito obrigado pelo convite, João Paulo. Prazer estar aqui com vocês, né? Sim, já em 97 já estava trabalhando, né? A carreira começou no jornalismo em 1994 e durante esse tempo todo acompanhei de perto o trabalho do Dr. Márcio Bolzoni. Então é uma grande honra estar com vocês aqui para a gente bater um papo. E ganhou peso o episódio de hoje, porque a gente tem de forma remota a participação de um cara que eu trabalhei pouco tempo, se é que um ano é pouco tempo, mas que até hoje eu posso dizer que conservo, se não amizade, um carinho enorme, porque sempre me atendeu maravilhosamente quando eu procurei, inclusive para a escrita do livro, e hoje está aqui com a gente participando, foi colega do Dr. Bolzoni também, que é o Fábio Masseredjan, preparador físico da Seleção Brasileira. Obrigado por ter aceito o convite, Fábio. Prazer te rever, mesmo que de forma remota. Boa tarde, JP. O prazer é meu. Eu acabo chamando sempre de JP e não de João Paulo, né? Porque é assim que nós nos chamávamos no Grêmio. É um prazer poder participar com o Dr. Bolzoni. Em histórias também, o Gabardo, jornalista famoso aí de Porto Alegre, a quem eu conheci lá atrás, já em 2008, quando eu tive minha primeira passagem aí no Rio Grande do Sul. Bom, na página 40, senhores, do meu livro, tá entre aspas, tá? Uma frase que é o seguinte, e ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Ambiente e relacionamento como o que há no staff do Grêmio, eu nunca vi em lugar nenhum.
Tu sabe de quem é essa frase e por que ela foi dita, Fábio? Eu não vou lembrar, mas será que foi por isso ou por mim também não? Essa frase foi dita por ti em 2014 e repetida quando da escrita do livro. E eu queria que tu justificasse por que tu consideras isso. Tu que é um cara rodado em grandes clubes como Inter, Corinthians e hoje na Seleção Brasileira já há bastante tempo. O que tu encontraste no Grêmio, no vestiário do Grêmio, que foi tão diferente? Cada clube tem as suas características, né? Seja São Paulo, Corinthians, Grêmio, Flamengo, Fluminense. Eu trabalhei nos 4 São Paulo, no Rio eu trabalhei Flamengo, Fluminense e Vasco, e aí tanto no Inter como no Grêmio. Eu acredito que o Grêmio tinha uma pessoa que representava não só o Grêmio, como todo o vestiário do Grêmio, né? Essa pessoa era iluminada, e a qual eu senti muito a perda dela em 2019, como você está com a camisa homenageando a ele, que é o seu Verardi, conhecido como... E quando eu trabalhei no Grêmio, eu falei, eu posso dizer que eu passo futebol, trabalho isso para ele, brincando com ele. Tanto é o carinho e admiração, primeiro a admiração que tive por ele, que todos falavam para mim dele, sendo uma pessoa mágica, como sendo uma pessoa do bem. E quando eu comecei a conviver com ele, aí eu comecei a entender o que é gerenciar um vestiário. E ele o fazia com uma maestria tremenda, seja com o roupeiro, com o massagista, como com o médico, com o treinador. E ele criava um ambiente tão favorável, um ambiente tão leve, que isso era impressionante como os próprios funcionários viravam ele, transformar todos num seu Verardi, todos em prol de um objetivo comum, que era fazer do Grêmio ser, que era fazer do Grêmio ter conquistas. Então eu enxergava no Grêmio um ambiente muito favorável, muito. E isso eu acredito, né, em grande, mas se não for 100%, eu acho que sim, 100%, ao seu Verardi. Pô, belo depoimento do Fábio. Doutor, uma pessoa que regula, não de idade, mas pela sua trajetória, pelo tempo da sua trajetória no clube. Não vou perguntar porque o senhor sabe a resposta, ela vai falar em seguida aqui. Gravou um depoimento para mim. Teve cerca de 30 anos, conviveu com o senhor no vestiário do Grêmio e que vai explicar a origem e quando nasceu a expressão coitadinhos. Eu sei que o senhor sabe de quem eu estou falando. Vamos rodar o alemão aí, Marco Aurélio Severino, 30 anos, roupeiro do Grêmio. Fala, meu amigo JP, beleza? Como é que tá? Tu é um dos coitadinhos também, hein? Então, JP, lá no vestiário de 2014 ou 15 pra cá, quem inventou essa história de coitadinho, se eu não me engano, fui eu. Então a gente brincava ali no vestiário, tipo os roupeiros, massagista, segurança, o pessoal do apoio, que nós éramos coitadinhos. Por causa que tudo que caía no vestiário, a gente caía em nós, caía nos coitadinhos. Então nós formamos um grupo de coitadinhos que era nós. Então quando diminuía o prêmio, eu diminuía dos coitadinhos. Quando entrava alguém novo de fora, assim, contratava alguém, caía no grupo, na cota dos coitadinhos para dividir. Então a gente ficou aquele esquema de coitadinho, que era uma brincadeira entre nós sempre, saudável. Então a gente brincava um com o outro sempre de coitadinho, roupeiro com massagista, massagista com roupeiro, segurança. Então um grupo dia a dia ali. E tinha até alguns jogadores que brincavam também com nós. Falavam os coitadinhos. E aí, coitadinhos? Brincadeira. Nós brincava com alguns jogadores, também chamava eles de coitadinhos. Então foi isso, JP. Um abraço. Tu é um coitadinho, tá? Eu não tenho dúvida que eu também sou um coitadinho e tenho o maior carinho pelos coitadinhos. Eles têm um capítulo especial no meu livro. Doutor Bolzoni, senhor, primeiro parabéns para o alemão gravar de vermelho e branco um depoimento, né? Imagina se o alemão roupeiro ia deixar o alemão vestir vermelho para gravar esse depoimento. Tá lá em Tramandaí contando dinheiro, o alemão roupeiro. Doutor, não só como médico, mas como dirigente, como um cara experiente em vestiário. Eu já disse isso num outro episódio aqui, que eu, enquanto era repórter
no início da minha carreira de jornalista, né? Eu não dava tanta importância para ambiente. Quando eu via o Gabardo no rádio falar, eu achava uma informação que eu não dava tanta relevância, né? E passei a dar demais quando conheci o vestiário do Grêmio em 10 anos lá. Quero saber do senhor qual é o peso do ambiente dentro de um vestiário, num clube de futebol. Olha, esse assunto é muito interessante e eu acho que quando nós falamos relacionando ao momento que o Grêmio vive, nós vamos entender mais ainda o papel do grupo chamado coitadinho. E entendam, o coitadinho não tem nada de sentir pena, foi uma denominação carinhosa surgida. O Felipe do Canto hoje lembrava que talvez tenha sido o João Neri, um ex-roupeiro um pouquinho antes do alemão, que criou esse termo. Mas ele não tem aí nenhum sentido de sentir pena dessas pessoas, muito pelo contrário, todos nós temos e tivemos muito prazer em trabalhar no Grêmio, sempre foi uma atividade que sempre nos diferenciou sermos funcionários do Grêmio. Mas esse grupo, o Macheridian mencionou muito o papel do Verardi, e que era a pessoa que gerenciava os coitadinhos, né? Mas eu diria que um ambiente de vestiário, ele começa por essas pessoas. Desde o momento em que tu recebe o bom dia do porteiro, no momento em que tu passa pelo segurança e ele está bem humorado e ele começa a te tratar bem, quando nós passávamos pela frente da portaria, da rouparia, encontrávamos o alemão, o João Neri, em outros tempos o tio Hélio, aquele ambiente de bom humor e de pessoas criadas dentro do Grêmio. E aqui eu quero fazer essa ressalva. Os coitadinhos, entre as características que eles tinham, todos tinham sido criados dentro do Grêmio. Vinham de categorias de base, todos tinham um sentimento de gremismo muito forte. E eu estou usando aqui o passado, mas muitos deles ainda estão no Grêmio trabalhando. Mas eu acho que o principal é que esse grupo faz a base, o alicerce de onde começa uma equipe vencedora. Se tu chegares num vestiário e tu já encontrares mau humor, ranço, reclamação, infelicidade, né? Pessoas que não se relacionam bem, isso vai se transmitir a um grupo de atletas que vai entrar em campo e em algum momento vai se refletir na capacidade de trabalho do preparador, do treinador. Ao contrário, o que nós vivíamos no Grêmio, vivemos durante muito tempo, era isso, era um grande ambiente de confraternização, onde o roupeiro tinha liberdade de brincar com qualquer jogador. Nós, médicos, pessoas, fisioterapeutas, todos nos tratávamos e nos tratamos até hoje, tanto que mencionei para ti que recebi no consultório hoje alguns funcionários do Grêmio que foram lá me fazer uma visita. E esse ambiente de amizade e cordialidade era absolutamente importante e fundamental, e acho que isso nos levou a uns momentos de vitória e conquista. Coisas que a gente sabe que em algum momento agora, nos últimos anos, se perdeu dentro do Grêmio. Antes de passar a bola para ti, Gabardo, vou aproveitar o gancho que o Dr. Bolzoni deu aí, porque ele falou de outros ambientes que compõem o vestiário, né? E tem um cara que eu tive também um carinho enorme, tenho um carinho enorme até hoje, e é um cara que eu era muito próximo por uma identificação pessoal, e eu pedi também que ele gravasse um depoimento para o episódio de hoje, que também trabalhou muito tempo no Grêmio, foram 16 anos de Grêmio, que é o Felipe Marques, fisioterapeuta, que hoje está no São Paulo, depois de trabalhar bastante tempo na China, quando deixou o Grêmio lá em 2016, e o Choquinho vai falar de um relacionamento que a gente tinha a partir de um ambiente que eu chamo de confessionário, que é o da fisioterapia ali no DM, né? E depois estendido para o que o senhor acabou de falar, que é o da rouparia. Vai lá, Choquinho. E o JP sempre nos ajudou muito ali na fisioterapia, nesse gerenciamento de informação e também o gerenciamento, né, dessa angústia que o atleta tem
para retornar. E ao mesmo tempo também o gerenciamento do fisioterapeuta, né? Era o meu ombro amigo no Grêmio. Era uma das pessoas que eu tinha e tenho ainda bastante cumplicidade. E esse termo coitadinhos é um fato interessante, que ele era, como eu já falei, atribuído ao pessoal do apoio, mas de forma inconsciente e natural, ele passou a ser estendido também aos jogadores. Então, naquela resenha que nós tínhamos ali na rouparia, que era um lugar pontual ali para esse tipo de conversa, dava uma fugidinha, dava uma acalmada no trabalho, nós íamos para a rouparia, porque sabíamos que ali tinha um papo bom. Então, naquela resenha que nós tínhamos ali na rouparia, que era um lugar pontual ali para esse tipo de conversa, dava uma fugidinha, dava uma acalmada no trabalho, nós íamos para a rouparia, porque sabíamos que ali tinha um papo bom. Então, ali a gente frequentemente chegava um jogador novo, aí comentava alguma coisa do futebol do jogador, porque somos também todos, né, torcedores, e aí vinha o questionamento: e aí, joga bem, chegou, é novo, e aí, o que tu acha do fulano? E aí havia um comentário que eu me lembro dessa, da face do roupeiro, do alemão, que ele tinha um semblante, quando a gente perguntava isso pra ele, vou tentar imitar aqui, ele olhava pra baixo e falava: coitadinho. Então, ficou, né? Esse termo ficou. E aí, muitas vezes, até hoje, eu já troquei de clube, já estou em outros clubes, já passei por outros clubes e eu continuava usando esse termo. Esse é coitadinho, então. Não é de forma pejorativa, mas é de forma realmente carinhosa de se referir a algum tipo particular de atleta, tá bom? Um abração aí, tenho muita saudade de ti, JP. Falou. E o Grêmio também sentiu muita falta do Choquinho. Ô Gabardo, a gente no momento tá gravando esse podcast aqui, já estamos no 3º ano da pandemia, né? E os profissionais de imprensa agora que estão retomando o contato presencial, né, na cobertura diária de dupla Grenal, principalmente. Não sei se na seleção brasileira, acho que isso ainda não voltou. Já teve outro treino já que foi aberto. Eu queria aproveitar a tua experiência, o Gabardo, principalmente em viagem, se aumenta muito a relação dos profissionais de imprensa com os profissionais do futebol, né? Não só os jogadores, que é mais difícil, mas assim, o médico, o assessor de imprensa, um dirigente principalmente. Quais são os sintomas ou sinais que tu enxerga para perceber quando o ambiente está favorável ou não está? E se ele está necessariamente ligado ao desempenho de campo? Eu acho que, pelo que eu acompanho, assim, João Paulo, de certa maneira, sim, né? Eu acho que dá para fazer essa associação, o Dr. Bolzoni falou sobre isso também, do ambiente interno do clube para resultado de campo, né? Eu acho que o futebol é um todo, né? Não é só o momento dos jogadores entrarem em campo. É tudo que é feito durante a semana no centro de treinamento, no trabalho do clube, e a gente vê e percebe quando pessoas dentro do clube estão insatisfeitas, né? Agora a gente teve um caso recente no Grêmio aí do corte do vale-refeição dos funcionários, que eu acho que gerou um mal-estar, né? Eu acho que tudo isso tem uma influência muito grande. Mas sabe, João Paulo, que eu estava ouvindo vocês aqui e me veio uma coisa na cabeça. Afinal, o que é esse ambiente de vestiário? O que é esse vestiário? Porque eu acho que os milhões de torcedores do Grêmio, eles têm a imagem do jogo, quando o Grêmio está em campo. Eles têm as imagens, que não são muitas, dos treinamentos do Grêmio, no CT Luiz Carvalho, até porque boa parte dos treinos são fechadas, e quando é aberto ali, normalmente tem sido o aquecimento, ou a parte final. E, eventualmente, alguma coisa de bastidores de dentro do vestiário, lá naquelas apresentações de começo de temporada, ou quando o clube quer disponibilizar alguma imagem de bastidores, mas não é comum, né? Então eu diria, e eu me incluo, que milhões e milhões de pessoas não sabem, não imaginam o que tem lá dentro. Uhum. E eu queria perguntar isso para você, se você me permitir, João Paulo. É um prazer. Eu quero responder, mas primeiro, Bolzoni, ficar à vontade, pode responder antes, porque eu quero falar sobre isso. Porque eu vou dizer o que eu imagino, né? Se tem um treino lá, vamos supor, de tarde, 13h30, 4 da tarde, lá, umas 2 horas antes, talvez de manhã já tem, talvez não, certamente de manhã já tem gente trabalhando lá. Tem o roupeiro lá que está cuidando do material de treino, o Fábio Maceridian, que está com a equipe dele, com a comissão técnica preparando o treino, o Dr. Márcio Bolzoni, que estava lá
com a equipe médica, vendo a situação de cada jogador, eventualmente analisando a situação do jogador para o treino. Mas eu fico imaginando assim, são quantos ambientes? É um vestiário onde senta todo mundo? Não. São várias salas? O que é esse vestiário e o que tem lá dentro? Quer começar, doutor? Não, eu posso responder, tá. porque eu também quero. Se há o que não me falta é tempo de vestiário para fazer esse comentário. Eu diria assim, que se houver compartimentalização, se houver essa separação física, a separação física existe. No vestiário mais moderno do Grêmio hoje, menos. Mas em outros momentos isso já foi fisicamente mais dividido. Mas ela não pode existir de fato. Entendi. Então, assim, o médico dentro do seu consultório, que nós temos um espaço lá, ou tínhamos, ele vai examinar o jogador, ele vai fazer o seu diagnóstico. Mas o vestiário todo vai saber dessa notícia, vai participar do diagnóstico, do tratamento, da participação que esse atleta vai ter no próximo treinamento, qual é o tempo que ele não vai estar, em que momento ele vai estar na fisioterapia. E isso tudo tem que ser espalhado dentro de um grupo, porque, afinal, uma equipe é um grupo que precisa que todos saibam o que está acontecendo. Precisa que haja comunicação, harmonia. O jogador, por exemplo, tu mencionaste o dia que o time está viajando, mas tem uma equipe toda que ficou lá, trabalhando, desde o roupeiro que recebe, o segurança que recebe, o pessoal que prepara a alimentação, o pessoal da fisioterapia, um médico que vai estar lá em todos os treinamentos. E esse ambiente, desculpe, não pode ser dividido. Nós todos temos que estar funcionando juntos, com o mesmo prazer de trabalhar, com a mesma alegria, todos como a gente usa no futebol, puxando para o mesmo lado, né, Machaninha? Quando nós falamos, não pode ter um querendo que a coisa vá para um lado e outro para o outro. Então, vestiário, ele é muito diferente, tu falaste bem, do que sai para fora. Uma vida dentro de um vestiário de futebol, ela tem particularidades muito grandes e os seus segredos, sem dúvida, os seus segredos. Ao mesmo tempo que eu te digo que essas notícias, que os fatos de dentro do vestiário têm que ser de conhecimento de todos, porque o roupeiro tem que saber se ele vai fardar o jogador que está lesionado, se ele vai se apresentar no dia, num horário extra para tratamento. Então, todas essas notícias ali dentro, elas são comuns. Mas, ao mesmo tempo, tem um ambiente de sigilo, de cumplicidade, para que as coisas fiquem dentro daquele ambiente do clube. Eu quero dar, Gabardo, aproveitar a tua pergunta, um outro ponto de vista, perfeito que o doutor falou, né? Mas assim, eu separei aqui duas coisas, né, em relação à tua pergunta, sobre a diferença do vestiário para qualquer outro ambiente. Uma coisa que é igual é o da corneta, assim como na redação da Gaúcha, pós um jogo fora do ar, se corneteia a substituição do técnico, o desempenho do cara, se o time está cansado, vamos falar do preparador físico. No vestiário também, nessas divisões, às vezes, físicas que existem, isso acontece. Na rouparia ali, como o alemão... Eu não conheço. Não, o doutor Bolzoni, que, sabe a corneta lá no Grêmio, que existe em qualquer lugar, para o doutor Bolzoni era um saxofone, não era? Enfim... Vou entregar ele aqui, JP, daqui a pouquinho eu vou entregar ele aqui. Isso aí, Fábio. Pega. Mas assim, a corneta existe. Então isso é similar a qualquer ambiente corporativo, digamos, né? Dentro da cumplicidade, que o alemão destacou ali, o Choquinho também, né? À medida que os jogadores vão percebendo a confiança na pessoa, tu vai começando a ter um pouco mais de liberdade para conversar até sobre o jogo. Se isso for proposto de lá para cá, né? É muito delicado, às vezes, tu cair na boleiragem, como se fala. É tu chegar e propor um assunto técnico, por exemplo, se tu não é da área. Né? Isso é uma coisa que eu acho incomum a qualquer outro ambiente. Mas a diferença que eu vejo, e aí eu acho a importância dos coitadinhos, né, do staff, se faz mais relevante,
que é uma tarefa difícil, cara, pode ser antipático, eu vou dizer, mas eu tenho quase que convicção disso. É tu tentar ser, pelo menos, quase que indiferente ao resultado de campo, principalmente na figura do assessor de imprensa. Sim. E aí vale pro ambiente pós-vitória, de euforia, e fundamentalmente no pós-derrota, principalmente se essa derrota for traumática. O Grêmio perde um jogo no domingo, na segunda-feira, ou pós-jogo ali, quando tem zona mista, cara, não que o assessor tenha que estar com cara de paisagem, eu várias vezes tentei desenvolver isso. Às vezes eu tô puto com o juiz, puto com o treinador, puto com o jogador, e não posso, isso tem que ser guardado comigo. Quando eu chegar em casa com meu pai, eu falo. Agora, no dia a dia, no ambiente do vestiário, às vezes, a construção de uma retomada de ânimo, por exemplo, ela começa com os coitadinhos. Sim. Porque a gente, como tu deste o exemplo ali do Fábio, tá com a equipe dele. O jogo é domingo de tarde. O time toma 3-0. Cara, os jogadores e a comissão técnica, geralmente, vão chegar no início da tarde para trabalhar, se o treino é às 4 horas. O resto, o staff... Tem médico que está de plantão, né, doutor? Pode não ter treino. Ou tem 5 jogadores no DM. Tem um médico de plantão, o médico do treino da tarde é outro. Mas o CDD está todo lá trabalhando, o refeitório está trabalhando, a rouparia está trabalhando, os massagistas estão trabalhando, o assessor de imprensa está trabalhando. Claro. Então, a partir dali, na conversa essa que tem na Rádio Gaúcha, tem em qualquer empresa, já se começa, um já percebe, não, cara, quando já não dá para estar assim, vamos assar. Então, isso eu acho importante, o papel do staff. Sim. E os jogadores, cara, e aí isso eu me sinto um privilegiado e fiz questão de registrar no livro. O doutor fez parte de quase todo esse processo. Essa última geração vitoriosa do Grêmio tinha, além das qualidades técnicas, que eu nem gosto de falar, tinha, a meu juízo, doutor, numericamente, o senhor trabalhou com vários grupos, uma Seredia também, um poder cognitivo acima da média em volume. Muitos jogadores com sensibilidade e inteligência. Então, eles perceberam essa cumplicidade e dividiam isso com a gente. Né? Eu, no início da minha trajetória no clube, eu tinha receio de aniversário de jogador, ou da filhinha do Maceredia. Eu tinha receio de estar num ambiente coletivo, porque eu não achava que eu pertencia àquilo. Depois eu fui me sentindo à vontade e vendo que essa cumplicidade era boa para o ambiente profissional. Né? E eu não falo só como assessor de imprensa, como qualquer outro colega. Né? Dou um exemplo que eu sei que é atual. O CDD, que foi o local que me abrigou quando eu fui para o CT, que não tinha até então uma sala para assessoria de imprensa, é um ambiente que eu tenho amigos até hoje lá. Por ser a trajetória para o refeitório, digamos assim, ao contrário do que era no Olímpico, né, doutor? Passou a ser um local de trânsito dos jogadores. E ali sempre o ambiente é bom, cara. Então, às vezes, tu tomava uma paulada na domingo e os caras entravam ali e perceberam que ali eles respiravam. Ali chegava, contava uma piada, né? Ali um corneteava o outro. Pô, mas também, né? Não marcou ninguém. Eu tava onde às 4 da tarde ontem? Era uma coisa que ajudava a relaxar. E aí já ia um grupo diferente. Mas agora eu quero passar a bola para ti, Fábio. Eu não vou ler de novo uma passagem para não te dar tanta moral assim. Tem uma outra aspas tuas no meu livro mais adiante, né? Mas que eu faço questão de falar pela primeira vez, digamos que publicamente. Já falei isso para ti por telefone ou por mensagem de texto. Que para mim, e eu vou aqui pedir licença ao Rogerinho, que é da tua área. O Rogerinho, preparador físico que digamos que tu lançaste no Grêmio, digamos assim, que hoje está lá nos Emirados Árabes, né? O Rogerinho disse que fez mestrado contigo na área da preparação física, né? De graça. E uma das coisas que eu lembrava de já começar a atentar para o comportamento das pessoas da comissão técnica é o lado humano. E não vou dizer o único, Fábio, porque certamente eu seria injusto. Mas tu foste o primeiro que eu vi se preocupar com o todo. E eu dou um exemplo aqui, Gabardo, que é sobre o bastidor, né, que tu estás perguntando, né? Sei lá, o Grêmio vai viajar, ou o Inter vai viajar para a Colômbia. A viagem é sempre feita de trás para frente, né? A partir do voo, aí se pensa o horário do treino, se pensa o horário da chegada, o horário da escolta, tudo isso é feito, né? Daqui a pouco vou botar um cara aí especializado em logística para falar com mais propriedade. Mas enfim, todas essas coisas têm que ser pensadas. Então, por exemplo, o público geralmente não sabe, mas o jogo é às 9h45 da noite, terminou à meia-noite. Quem não jogou tem que treinar para não passar esse treino, dia em branco. Senão o cara só comeu nesse dia. Ele fica destreinado. E ainda mais que no outro dia tem uma viagem que ocupa todo o tempo. Né? Então o preparador físico tem que pensar nisso. O Fábio foi o primeiro cara que, além de, óbvio, pensar nos jogadores dele, que são o produto, ele pensava na retaguarda. Ele, não. Se eu fizer esse treino em determinado horário, os roupeiros não vão ter tempo de chegar no avião, que o voo é fretado.
Então eu vou pensar uma outra atividade. Então eu quero te dar parabéns nesse aspecto, Fábio, e queria que tu falasse justamente sobre isso, né? É muito difícil pensar no todo no futebol? Em todos. Não é, Fê. Não é. Não, de forma nenhuma. É só você ter um pouquinho de sensibilidade. O futebol não são só os jogadores. São os jogadores, o treinador, o preparador físico, o médico, os roupeiros, os massagistas, o responsável pela logística, o diretor, o presidente, os torcedores. Então, o futebol envolve todo mundo, né? Então, essas viagens, aqui na seleção, toda hora eu penso nisso. Na seleção, todos os voos são fretados. Então, você não pode pensar que vai acabar o jogo, você vai tomar banho e vai embora. Os roupeiros também têm que arrumar as coisas. Os roupeiros também têm que guardar a meia usada dos atletas. Então, até nisso nós pensamos aqui e pedimos para que os atletas virem a meia. Eles têm o hábito de tirar a meia e deixar virada, né? Então, desvira a meia, deixa a meia ali para esse trabalho a mais, né? E me impressionou em 2014, quando a primeira vez que eu fui com o Dunga, né? Eu tinha ido em 2006 com o Dunga, participei da Copa também, após a Copa de 2014, o primeiro jogo do Dunga. Após o jogo, o Tafarel sentado no chão, virando meia. Quer dizer, um tetra mundial, um ídolo sentado no chão, virando meia. Eu, na hora, do lado dele, comecei a virar meia. Com um objetivo roupeiro. Né? Porque esses caras, eles trabalham demais. O torcedor não tem noção de quanto trabalha quanto trabalha um massagista, os próprios fisioterapeutas. Então, nós temos que pensar nesse todo. É muito importante pensar nesse todo. Vou fazer um paralelo aqui e falar do vestiário, a pergunta do Gabardo, que ele fez, como é que é um vestiário? O vestiário também vem evoluindo com o passar dos anos. Ele era, só que ele teve que ir aumentando, porque os profissionais que atuam no futebol foram aumentando. O Dr. Bonzoni participou muito dessa transformação. Antigamente era o treinador, o auxiliar técnico, um doutor físico, mais um auxiliar de preparação física, médico, massagista e acabou. A comissão era enxuta. Você tinham 2 médicos no máximo. Tinham 2, mais um fisioterapeuta no máximo. Hoje não. Hoje você tem 3, 4 fisioterapeutas, você tem 2 ou 3 médicos, fisiologista, tem a nutricionista, de desempenho, né? Então, ela cresceu demais e o vestiário teve que crescer igual. Então, também, e é importante ressaltar o que o Bolsonaro falou no que diz respeito à informação. Com o aumento da comissão técnica, com o aumento dos coitadinhos, os coitadinhos também foram aumentando. Essa informação ela não pode ficar perdida, né? Então, essa proximidade dos profissionais, ela tem que haver o tempo. E por ver a distância grande, seja da onde eu me troco, aonde sentar para fazer uma programação do departamento médico, é importante que eu vá até lá andando para saber até do Dr. Bolzoni se tem algum atleta em DM ou não, quanto tempo, que ele mesmo ressaltou para vocês, qual é o diagnóstico, qual é a previsão de retorno, se ele vai ter que ficar um treino fora, 2, 3, 4 e assim por diante, se ele teve uma lesão muscular ou uma lesão articular. Então, essa informação é muito preciosa nos dias atuais. E o que eu percebo é que, com o aumento de integrantes da comissão técnica, essa informação, por vezes, ela se perde. E não pode se perder de forma nenhuma. Outro fato importante que o JP fez, né? Por vezes, você chega no domingo, chega na segunda-feira, o roupeiro já lá de manhã cedinho trabalhando, porque ele tem que levar a roupa para a lavanderia. O massagista já está lá arrumando a bolsinha dele, já está colocando os medicamentos que foram usados, já está a caixinha de sutura, ele tem que levar para esterilizar se foi usado ou não. Então, são muitos detalhes que eles já estão lá, logo lá às 9, 10, 8 horas da manhã, já estão no clube, quando os atletas só vão chegar ao clube às 3 horas da tarde. E eu me lembro muito bem, no Olímpico, que o vestiário era mais acanhado, é só para nós relaxarmos um pouquinho aqui agora, eu chegava ao clube também sempre 1h30 da manhã mais cedo, né? O doutor Bolzoni era sempre o médico responsável no dia após jogo. Eu entrava na sala dele, eu perguntava dos atletas que estavam em DM ou não, ele falava rapidamente, vai falar, Bolzoni, esquece disso, vamos falar do time. Aí você tinha o Negato do lado, eu só
para o nosso espectador entender o que é negatoscópio, onde você põe um raio-x, que você enxerga o raio-x, e fala, doutor Bolzoni, isso aqui é o campo. Vamos lá, dá o seu time para mim. Aí, JP, aí é que você sabia quem era o treinador mesmo. Conheço bem. Aí que você tem que entender que tem alguma coisa errada. Não é ele que tem que ser o médico na beira, ele enxergava muito mais do que os treinadores. Eu fui voto vencido, Fábio, nessa campanha aí, mas enfim, pelo teu cenário aí, acho que tu tá gravando com a gente na CBF. Bem daí pertinho vem o próximo depoimento de um cara que eu tenho um carinho enorme também. Hoje a gente tá aqui, hoje é... De coitadinho tem pouco, doutor. Acho que eu errei o título do episódio. Gerente de Planejamento e Operações da CBF, ex-supervisor do Grêmio durante muito tempo. E tinha tudo para ser o discípulo do seu Verardi, mas não aconteceu, que é o Luiz Wagner Vivian. Ele vai contar um pouquinho disso que o Fábio está falando aí, numa outra dimensão, que é justamente o trabalho lá na seleção dos coitadinhos. Aqui na seleção a gente viaja um pouco diferente dos clubes, a gente viaja com muita gente, a gente tem uma estrutura de normalmente 60 a 65 pessoas que viajam. Nossa. Então quem cuida de tudo isso aí, de medicamento, da alimentação, de roupa, né? São eles, são as pessoas aí que não se cansam de trabalhar e a gente dá o apoio aqui para eles, a estrutura de planejar tudo da melhor forma possível, facilitando o trabalho deles, mas quem bota a mão na massa e madruga e sua a camisa realmente são eles, né? Às vezes não são tão valorizados nos clubes, mas os jogadores sabem da importância deles, valorizam eles e a gente que está ali no dia a dia também sabe disso. Então só quero ressaltar isso aí, né? Um exemplo aqui de um case nosso aqui da seleção da Copa do Mundo. Na Rússia, a gente atravessou o mundo aí praticamente com mais de 5 toneladas de material esportivo, então 67 pessoas na delegação e apenas 5 eram as pessoas de apoio, né? Eram 3 roupeiros e 2 massagistas, quem realmente botava a mão para carregar todo esse material, carrega, descarrega, vai para o treino, vem do treino, enfim, os bastidores realmente de uma equipe de futebol. Quem está assistindo em casa o jogo ali, que vê aqueles 90 minutos, não imaginam a grandiosidade que é e quantas pessoas tem ali vestindo a camisa, abrindo mão de algumas coisas para se dedicar ao clube. Então a gente só quer reforçar aí a valorização dessas pessoas, mandar um abração para todo mundo e dizer que eles são muito importantes. A gente sabe disso, às vezes não tão valorizados, né, reconhecidos, eles não aparecem normalmente, mas é só para vocês entenderem que por trás, né, das câmeras que focam para o gramado ali, dos jogadores, da comissão técnica que senta ali no banco, tem um grande staff por trás. Obrigado ao Chang, o Luiz Wagner, um baita de um cara. Sobre o valor... Oi, vai lá, Fábio. JP, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, numa programação, uma coisa que sempre me incomodou muito é chegar no local para treinar. Então, na Libertadores tem muito isso, né? Então, você chega lá em Bogotá, almoça às 1h30 da tarde e sai para treinar às 3h. Na hora que você vai ver, o roupeiro está lá enchendo bola, que as bolas têm que ir vazias. Uhum. Então, está enchendo 20 bolas e arrumando material. É um roupeiro só. Na hora que eu vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, senhor, me dá licença, deixa que eu vou encher as bolas. Sai, deixa que eu enche as bolas. Você arruma a roupa aqui. Né? Depois a gente pensa que você vai comer, você não vai comer. Então, isso aí eu já mudei. Não dá para chegar e treinar no ato. Entendeu? Chega à noite, vai treinar no dia seguinte, ou chega de manhã e vai treinar às 5 horas da tarde. Né? Então, nós temos que pensar no roupeiro disso, em todo mundo. Nós temos que pensar em todo mundo. Como eu disse a vocês, um time de futebol não são só os atletas e o treinador. Tem todo, que nem o Luiz Wagner disse, tem todo um staff por trás que faz o espetáculo acontecer também. Pô, uma das coisas constrangedoras que eu achava eu sentia, né? Mas não tem como escapar, né? Principalmente em jogos no Rio de Janeiro, noturnos, parar para almoçar numa churrascaria e saber que tem 3 ou 4 colegas teus que estão empurrando 30 baús para lá e para cá e se der tempo vão engolir um X no aeroporto. Ô Gabardo, o
o modelo do podcast que eu quis aqui sempre foi nesse formato que está aqui, né? Um convidado remoto e aqui um representante que tenha trabalhado comigo no clube, no vestiário, né? Ou às vezes no gabinete também, porque eu circulava por tudo que é lugar no clube, e um representante da imprensa. E eu quero aproveitar esse assunto para que tu, como um representante da nossa área, também fale a respeito do bastidor da função, né? Eu vi o final da fala do Luiz Wagner ali falando que não são só aqueles que aparecem nos 90 minutos, né? Que fazem a roda girar, né? Eu não sei se foi essa a expressão dele ali. Quando o cara liga o rádio na Gaúcha e te vê, eu estava lembrando aqui, ouvindo o Luiz Wagner falar, se a minha memória não me trai, tu estavas na semifinal da Libertadores em Guayaquil, sim, estava, 17. estava. E eu lembro que aquela jornada para vocês da imprensa, né, vou dizer assim dessa maneira, porque eu também sou da imprensa, foi uma jornada do ponto de vista de estrutura. Eu lembro que tu estava esgotado e acho que a cereja do bolo foi a notícia que a van não vinha buscar vocês. Algo nesse aspecto. Eu queria que tu contasse também os perrengues os bastidores da função de repórter, né? Não é só um salário de 3 dias que o Gabardo tem aqui, ó, uma cereja e a estrela aqui da Gaúcha e tal. Passa muito perrengue, né? Principalmente em viagem internacional. Da Venezuela não vou te perguntar nada porque daria um capítulo à parte. O homem conseguiu um avião para ele lá. Tive a oportunidade de trabalhar na Copa América de 2007 na Venezuela, né? Fiquei 40 dias na Venezuela. Histórias fantásticas. Mas especialmente assim nesses jogos fora de Porto Alegre, e a Libertadores é um bom exemplo, né, do que acontece na nossa rotina, na função que a gente tem como jornalista. Eu diria, bom, em termos de alimentação é algo parecido com os roupeiros, né? Vai comer quando der, e se der. É uma rotina assim que chega a 17, 18 horas por dia de trabalho, né? Especialmente quando tem fuso horário, quando tem jogo na Europa, da seleção brasileira, onde se não tem assim a gente tem uma estrutura de equipamento que é muito boa, mas no lugar muitas vezes que a gente vai trabalhar não existe uma estrutura para receber os equipamentos que a gente tem, né? Então você não consegue conectar o equipamento, tem dificuldade para ir para o estádio, para voltar para o estádio, e alguns lugares onde existe, digamos assim, não existe uma simpatia em relação a quem está chegando. A gente não tem escolta, a gente não tem ninguém cuidando da gente. A gente chega lá e seja o que Deus quiser no meio da torcida, com mala de equipamento. Enfim, é uma situação que muitas vezes não é nada agradável, bem pelo contrário. Técnica, eu vejo assim como a grande dificuldade que a gente tem é isso que tu falou, JP, é a parte técnica, né? Especialmente em alguns países. Você chega lá e fica 1 hora, 2 horas tentando conectar o equipamento e não vai, e não tem alguém capacitado para conseguir resolver. Quando não tem uma internet de qualidade, fica muito difícil. Então é algo bem corrido, eu diria assim que aquilo que aparece no ar, que aparece publicado em sites, em jornais, o que aparece na TV, quando a gente vai ver os bastidores, é algo assim que é bem difícil. A imprensa também tem os seus coitadinhos. Tem os seus coitadinhos também. Também tem. E eu acho que eu estou nesse grupo aí. Tá bom. Agora, os chamados... Vamos falar aqui no caso do Grêmio, né? Os chamados coitadinhos, eles, vocês podem me corrigir, mas me parece assim que eles têm, normalmente, um tempo de clube muito maior do que os jogadores. Normalmente é isso, né? Eu acho que um conhecimento da história do clube e do ambiente do clube muito maior do que os jogadores que estão chegando, dos integrantes da comissão técnica que estão chegando. Gabardo, às vezes o diretor, que é teu chefe executivo, ele não faz ideia da cultura do clube. Eu imagino. E tu tem que ter uma habilidade, para não dizer uma coragem acima da média, para mostrar para o cara onde ele está pisando, porque ele não sabe. Isso me chama a atenção. O Fábio falou um negócio de uma conversa dele com o Márcio. Tu lembrou que de vez em quando o JP não é algo comum, mas que daqui a pouco vai falar sobre alguma coisa específica do jogo com alguém. Os profissionais do futebol, eles perguntam ou não? Ou vocês têm a liberdade para fazer isso? Não, varia muito de uma pessoa para outra, né? Exato. Profissionais do futebol é um termo muito vasto. Tu vai ter Sim. Pessoas de diálogo, tu vai ter pessoas de aproximação e tu vai ter aqueles que se isolaram, que pelo menos eu trabalhei com quase 30 treinadores. Pô. Então, eu posso te dizer que existem as pessoas mais diferentes, como em todas as áreas. Mas, assim, o JP tocou num ponto, assim, os dirigentes, relação de dirigentes com os coitadinhos. Claro, sempre esse termo entre aspas, né? Mas
Um bom dirigente é aquele que enxerga que o staff permanente é o alicerce do clube. É através deles que ele vai sentir o ambiente e que ele vai se ambientar. Se esse dirigente entrar num clube sem essa aproximação, esse respeito, sem que haja uma harmonia, as coisas não andam. E a gente já viveu isso muitas vezes, né? Um distanciamento entre dirigentes e o staff. Aquele cara que entra no vestiário de nariz em pé, que passa dando ordens, que não sabe a repercussão. JP e Macherdinho mencionaram muito bem, o Grêmio teve isso muito facilitado durante muitos anos, praticamente a existência do Grêmio, pelo seu Verratti. Uma pessoa que mostrava o caminho aos novatos, mostrava o caminho ao dirigente que era neófito, que estava se apresentando. Né? Sem o chamar de neófito. Pelo menos não na frente. Sem chamar de neófito. Aliás, porque era uma pessoa que tratava todo mundo com respeito, como se ele tivesse respeito, enquanto todo mundo estava babando por conhecer o seu Verratti, por estar na presença do seu Verratti. Né? Mas o Grêmio teve esse privilégio. E talvez, eu volto a dizer, hoje, um pouco à distância, eu vejo que está fazendo muita falta no Grêmio esse tipo de ambiente. Né? Doutor, está aparecendo aqui, até eu estou meio constrangido, que está sendo tudo combinado, porque a fala de um já é a deixa para eu fazer uma pergunta para o outro, e o Gabardo também me ajudando aqui. Mas eu queria perguntar para ti, Fábio, eu não sei se tu vai lembrar, acredito que sim, né? Mas independente ao caso específico, né? Mas em relação ao conteúdo, né? Que tem a ver com o que o senhor acabou de dizer. Às vezes o dirigente, diante de uma crise, por exemplo, não sabe como se comportar. E aí tem a sorte de trabalhar com caras que nem o Fábio Masseredian, e eu também tive a sorte de trabalhar com o Masseredian em 14, que foi meu primeiro ano como assessor de imprensa no futebol, sozinho no cargo. Nos 3 primeiros anos eu tive o Vitor Rodrigues, que me levou para lá, então trabalhamos 11, 12, 13. 14, além do processo que o clube estava passando de reformulação no seu plantel, para mim também as decisões eu tomava sozinho. E o Fábio foi um cara que foi parceiro num momento bem ruim, que eu recordo com detalhes no livro, e queria que ele, se não relembrar isso, mas a importância do gesto, que é de perceber que chega uma hora que mesmo que não tenha chefia para botar a cara a tapa, porque quando o episódio é o seguinte, um cara experiente do Fábio toma a linha de frente, né? Que foi, o Grêmio jogou a final do Gauchão de 2014, perdeu para o Inter, não lembro se foi depois do primeiro ou do segundo jogo, mas é indiferente, porque o Grêmio perdeu os 2 jogos, e nós fomos jogar em Medellín, na quarta-feira seguinte, Fábio. E o voo foi de madrugada, o voo fretado, a gente voltou de Caxias, se eu não estou enganado, uma coisa assim. Sei lá, foi uma madrugada quase não dormida, porque o nosso voo sairia de manhã, no meio da madrugada, sei lá eu. E uma pós-derrota em clássico para o assessor de imprensa, Gabardo, é doída para qualquer outro funcionário, mas assim, a gente tem que... Eu sei que quando eu chegar lá em Medellín vai ter 5, 6 Gabardos. Não lembro se era tu nesse caso, acho até que não era. Não. Né? E tu tem que, pelo menos enquanto eu trabalhei lá foi assim, atender a imprensa. Claro. Né? E o que aconteceu naquele Grenal? Acho que foi no segundo Grenal. O Grêmio tomou 4-1, o técnico era o Anderson Moreira. Primeiro. Foi o primeiro? JP. Foi o meio, professor? Pois enfim. Foi na Arena Grêmio. Foi na Arena. Eu sei que eu lembro do conteúdo um pouco assim, o Anderson acuado pela coletiva e tal, deu a entender que uma das razões do time ter jogado mal passava pela questão física, longe de apontar a responsabilidade para o Fábio. Mas deixou aquilo no ar, né? Uma especulação natural do pós-jogo, né? O Grenal nunca acaba quando termina, né? E, isso para o assessor de imprensa é mais um problema, digamos assim, né? Para ser administrado. Né? E o treinador é um dos teus chefes, né? Mesmo que tu discorde da opinião dele, é difícil tu externar isso. Nem estou dizendo que era o caso. O fato é que eu lembro direitinho, eu só não lembro aonde foi, se foi no avião, se foi depois do jogo, no ônibus, sei lá, o Fábio encostou em mim. Ô JP, avisa os teus colegas lá que na chegada, que sempre eu produzia uma entrevista para os repórteres na chegada, quem vai dar a entrevista sou eu.
Cara, e isso, eu devo ter feito 1000 entrevistas coletivas em 10 anos, não encho os dedos de uma mão para quando o processo se inverteu, alguém me chamou para falar. Né? Então, eu faço questão de lembrar esse caso. E o Fábio, eu lembro que quando encerrou a entrevista no hall do hotel, já os repórteres já satisfeitos com... Pô, a pauta foi... Se é que existia uma crise, não vou dizer que resolvida, né? Porque o Grêmio tinha uma decisão na quarta-feira. E o Fábio, eu lembro que na hora assim... talvez a minha memória esteja me traindo um pouco assim, Fábio, mas para ilustrar, né? Não vai fazer falta. Ele ainda gritou assim para os repórteres: e pode me cobrar quarta-feira, que o time vai correr pra caralho. Foi 2-0, o time saiu aplaudido de pé. Lembra disso, Fábio? Lembro, lógico que lembro. Então, Não, mas tudo que aconteceu, tem que se pautar pela verdade. Esse é o primeiro ponto. E o que foi a verdade? Nós caímos de produção física no segundo tempo do Grenal. Caímos. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Caímos de produção no aspecto físico contra o Grêmio, contra o Internacional no segundo tempo. E no vestiário, né, eu disse isso ao Enderson. Enderson, o time caiu no segundo tempo mesmo. Não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Eu seguro, deixa que eu falo. Né? Porque eu também queria aliviar um pouco o Enderson, que, aliás, é um ótimo profissional. Um baita de um caráter, decência. O dia que ele saiu do Grêmio, que Curitiba nós perdemos em casa, ele entrou, o presidente Fábio Koff, a quem eu admiro, assim, de duas pessoas que não poderiam ter morrido. Tem algumas pessoas que nunca poderiam ter morrido, né? Eu classifico assim. Uma delas é o presidente Fábio Koff, outra é o seu Verardi, mais alguns com quem eu trabalhei. Mas aí o Enderson chegou ao presidente Fábio Koff e falou: presidente, muito obrigado, eu tenho que sair, não dá mais, infelizmente, eu peço desculpas ao senhor de não ter conseguido. Olha a decência do Enderson Moreira. Esse é o caso quando ele saiu. Mas esse caso especificamente, eu vi por bem falar a verdade. Olha, caiu mesmo no segundo tempo e deixa, Enderson, que eu assumo isso. É muito melhor eu assumir isso do que o peso todo de uma derrota em Grenal cair nas suas costas. Então essa foi a minha ideia de falar para o JP. Eu lembro que foi no hall do hotel, ali em Medellín. Acho que eu dei entrevista para a Globo, até aquele rapaz, esqueci o nome dele, que está há anos aí em Porto Alegre, um cara muito bacana, né? Eu disse, infelizmente, me desculpem, mas o time do Grêmio caiu fisicamente no segundo tempo. Né? Nosso objetivo agora é recuperar esses atletas para fazer uma grande partida na quarta-feira. Bom, ainda bem que nós ganhamos o jogo. Né? Eu falei aquilo por falar, não vem achar que eu sou também... vou adivinhar o futuro. Né? É claro que tinha confiança na minha equipe, é claro que eu sabia que eles estavam bem e iam conseguir superar, e ganhamos de 2-0 e saímos mesmo aplaudidos de campo. Foi uma grande partida do Grêmio, ganhando de 2-0 lá. Se não me engano, foi do Dudu e Pirata. Medellín, é isso? Atlético de Medellín. Hã? Atlético Medellín. Atlético de Medellín, é. Acho que Dudu e Pirata fizeram os gols, eu acho. A justiça seja feita, né? Eu jogava o Cardona lá no Medellín ali. O Cardona, começo de carreira, jogava muito, tá no Boca Juniors, acho que está na Boca ainda. Mas foi um grande jogo nosso, sim. Não sei se tu lembra, Fábio, eu falei que o time foi aplaudido de pé, e de fato, se não o time, mas os jogadores substituídos, eu lembro que foram aplaudidos de pé, principalmente o Pirata, que depois acabou jogando lá, anos depois, né? Mas eu lembro de uma cena que para mim me voltou à memória quando do acidente da Chapecoense, de toda aquela comoção e do tratamento que a torcida do Atlético Medellín deu à comunidade brasileira, em especial às vítimas da Chapecoense, né? Porque, guardado, sem qualquer tipo de comparação, mas só para fazer justiça a torcida daquele clube, o nosso ônibus estava indo embora, né, pós-jogo. O time perdeu em casa, e geralmente às vezes pedem até para fechar a janela, para não levar pedrada e tal, e o pessoal estava nos bares ao redor bebendo, os torcedores do Atlético, e quando identificaram o ônibus do Grêmio, filas saíam assim para aplaudir o ônibus do Grêmio. Então foi uma coisa que eu nunca voltei a ver, tirando o interior do estado, que é comum, né? Mas a torcida rival aplaudindo. A gente está chegando na reta final aqui. Dr. Bolzoni, eu não quero desperdiçar a sua presença aqui, porque o podcast, ele é, assim como o meu livro, é só o recorte da minha trajetória no clube. De 2000 do dia que o Grêmio ia trazer o Ronaldinho, aliás, eu até lhe citei num episódio já, dando crédito ao senhor e ao seu Verardi, que disseram o Ronaldinho não vem, né?
E a minha saída, 2020, meu livro encerra com a minha saída. O senhor, infelizmente, assim como o Dr. Felipe Ducanto, saiu em 2018, na metade do ano, né? Então eu queria encerrar, pelo menos na sua participação, para lhe perguntar duas questões em uma, né? Porque eu estava lá e eu queria lhe ouvir a respeito, porque é uma impressão minha, que a viagem do Mundial e o que aconteceu depois num encontro do senhor com a diretoria do clube, com o presidente Romildo, a meu juízo, que continuei lá, foi o início do seu fim no clube, né? E mais do que isso, já que a gente falou bastante no seu Verardi, eu sei que o senhor era amicíssimo do senhor Verardi, o senhor vê que o passamento do seu Verardi em 2019, no início de 2019, ele de alguma maneira, entre aspas, abriu as portas para aquilo que passou a ser feito então no vestiário do clube? Bom, nós, quando falamos aqui em Coitadinho, até é bom falar daquela fatídica viagem para o Mundial, quando ali se discrimina dentro de um clube de futebol os coitadinhos do resto. Então, nós, numa viagem que foi muito mal planejada para o Mundial, e a partir daquele momento, qualquer um que vive vestiário sabe que ficava quase impossível ir lá buscar uma vitória por erros estratégicos de planejamento. Mas, entre outras coisas, nós comentamos por muito tempo que, enquanto todos os coitadinhos, e aqui estavam os médicos, os fisioterapeutas, os roupeiros, segurança, iam lá na classe turística para uma viagem de quase 24 horas, empilhados. Para vocês terem uma ideia, eu estava escalado, eu, Fernandão e Lucas, que tem mais de 120 quilos. Joga rugby. Na mesma fileira. Lucão massagista. Lucão massagista. Então, ali já se configurava, né, eu diria até uma discriminação em relação aos cuidados de uma delegação onde tu quer ter um mínimo de armamento. Nós não estamos falando aqui de salário, não estamos falando do que cada um tem de história no clube, mas de respeito mesmo a dar condições iguais de trabalho e de conforto para uma delegação. E aquilo meio tinha saído das mãos do seu Verardi naquele momento no Grêmio, né? Nós estamos falando do final de 2017. E dentro desses erros de planejamento, por exemplo, muito próximo à hora de embarcar, 48 horas antes, houve uma tentativa de cortar um dos médicos da delegação. Eu estava nessa reunião. Para que embarcasse. Tu imagina, nós todos tínhamos, eu e o Dr. Felipe, tínhamos feito todo um planejamento do nosso próximo mês em função da viagem. E 2 dias antes foi porque havia necessidade de uma vaga a mais, e aí mal sabiam os organizadores da viagem que a FIFA exigia a presença de 2 médicos por clube, porque existia, inclusive, um modus operandi durante a final e a semifinal, onde deveria haver um médico sentado no banco e um outro médico com comunicação através de rádio e microfone e com o desfibrilador, que são normas FIFA. E os organizadores da viagem do Grêmio queriam cortar, em cima da hora, a presença de um dos médicos. E isso fez com que eu viajasse extremamente desconfortável. E eu, como é bem do meu feitio, sim, as coisas que eu penso eu deixo transparecer, e todos que viajaram naquele momento sabiam que havia uma insatisfação minha muito grande com a postura e o comportamento dos dirigentes do Grêmio naquele momento. Na volta do Mundial, já no período de reapresentação, havia um desconforto também em relação aos médicos que atuavam nas categorias de base do Grêmio. E esses médicos pediram que nós fizéssemos uma reunião com a direção do Grêmio. E nós fizemos uma reunião com o presidente Romildo Bolzan e todo o departamento médico, amador e profissional do Grêmio. E, mais uma vez, foi um momento bastante desagradável, onde não se
respeitou, e eu acho que sim, se a gente for buscar causas que para mim nunca foram claras até hoje da minha saída, porque isso tudo que eu estou te contando foi dezembro de 17 e janeiro ou fevereiro de 18. E eu acabei sendo demitido em setembro. Então não sei dizer se tem uma relação direta. Acho que um ranço poderia ter, mas certamente não foi isso pontualmente que causou a nossa saída. Mas relembrando que até nessa viagem os coitadinhos, que é a razão desse nosso podcast, sim, mostravam-se muito discriminados nos tratamentos nas grandes viagens. E eu quero relembrar aqui, nós que começamos no futebol há muito tempo, eu cansei de empurrar container em aeroporto, viu, Macheridian? Quando a delegação chegava, naquela época, tu tens toda a razão, viajava o treinador, o preparador, um massagista, não havia fisioterapeuta sequer no clube, ou se existia, ele não viajava. Não viajava nem o treinador de goleiro. Sim. Eu me sentia na obrigação de ajudar, na época, 2 massagistas famosos aqui que foram do Grêmio, o Banha e o Zezinho, ou os ropeiros, o tio Hélio e o João, e eu ficava com eles no aeroporto, sim, carregando container, botar dentro das vans, e fiz isso inúmeras vezes. Última para o Gabardo. Era saco, né, Bolzoni? Era saco. Tinha o saco também, exatamente. Tinha os sacos. Gabardo, eu vou acabar te induzindo na resposta em todo caso, como tu é um cara que tá, aliás, a gente está gravando isso aqui recém na volta das tuas férias, né? Mas tu tá sempre viajando para lá e para cá, cobrindo seleção brasileira e dupla Grenal e tal. Próxima vez que tu for arrumar tuas malas, lembra disso aqui, eu sei que a mala de rádio vai um monte de coisa, né? Não sei se ainda vai, mas... vai. Porque eu quero te fazer uma pergunta dos coitadinhos pra gente encerrar aqui. Isso aqui eu peguei com a rouparia do Grêmio. Título de curiosidade, tá? Vou ver se eu vou ter fôlego para ler. O que se leva numa viagem assim de 2-3 dias para um jogo, tá? Que tem um treino na véspera. O Grêmio vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, treina de tarde nas Laranjeiras, na terça, joga a quarta e volta a quinta. Isso aí tudo vai naqueles containers lá? Que o doutor acabou... Por isso que isso aqui tá com muita cara de que tá combinado. O doutor tá falando nos baús, né? O Luiz Wagner falou em toneladas na seleção e 5 caras descarregando, né? Um jogo normal, com treino na véspera, tá? Vamos lá, pegar fôlego aqui. Um conjunto para cada jogador com camiseta, calção, sunga e meias para o treino. Tá. Para o jogo. 3 jogos, para a partida, né? 3 jogos de camiseta tricolores, 3 jogos de camisetas brancas, cada jogo com 33 camisas, 40 calções pretos e brancos, meias a mesma coisa, 2 opções de cores para fardamento do goleiro, 35 camisetas de aquecimento, 30 sungas de jogo, bermudas térmicas, 15 pretas e 15 brancas, coletes para o banco, camiseta de aquecimento, 2 jogos de camiseta, um verde e um amarelo, mais material de treino para comissão técnica, material de jogo para comissão técnica, chuteira de 2 ou 3 pares para cada jogador, caneleiras, a bolsinha com as travas das chuteiras que os caras aparafusam, um alicate, faixa de capitão, cadarço, reserva, um pet, que é aquelas coisinhas que colocam nas camisetas caso durante o jogo caia alguma de alguma camiseta, né? Abrigos para cada jogador com moletom e calça. Quando tiver mais frio, parká, luva, touca e calça térmica, mais as bolas, capa de chuva, material de aquecimento, cones, material daí não é de roupa, né? Mas aquele material de cones e tal, que a preparação física usa, né? Material de tração, que são aquelas cordinhas, aqueles elásticos, um saco pequeno de chinelos, um saco de tênis, saco de colchonetes e o quadro tático. Fora tudo isso, os demais baús, o da fisioterapia e o da fisiologia, que são 3 cada um, o pessoal de imprensa, no caso, leva o banner, mais o cinegrafista leva todo o material de filmagem, sem contar, doutor, que o senhor muito manuseou, os baús da massagem.
Na tua opinião, depois que tu ouviu aqui em 1 hora de bate-papo, Gabardo, quem é dos coitadinhos que mais trabalha? Não vai dizer que era o assessor de imprensa, que é mentira. Não, eu tiro o chapéu para esses caras aí. Pô, essa turma aí é brincadeira, né? Eles começam a trabalhar muito antes do jogo e terminam muito depois. E quando chega no hotel, onde é que coloca tudo isso aí? Isso aí vai pro quarto ou vai para uma sala reservada do Geralmente hotel? é um quarto duplo, bem maior, onde não fica ninguém dorme. É o quarto da rouparia, né? Ali também é tipo um confessionário, Gabardo. Ali pós-jogo, ali não sobra ninguém de pé, Fábio. Se o time perde, na madrugada não sobra ninguém de pé. Fábio, obrigado, cara. Prazer e aproveita o cooler da enfermaria, já é ali mesmo. É ali mesmo. Pô, esse cooler já... Muita cerveja foi tomada. Fábio, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Prazer te ver. Sucesso para a seleção esse ano de Copa do Mundo lá no Catar. Um grande abraço, cara. Abraço a vocês também. Grande abraço, Bolzoni. Prazer em falar contigo. Enorme Saudades. prazer Abraço, te rever. Gabardo. Valeu, Fábio. Vamos estar junto lá no Catar. Vamos buscar esse ex aí. Vamos Gabardinho, lá, vamos juntos. eu sei que tu vai estar na lista do homem lá, né? Acho que sim. Bom ano, né? Que dê Muito tudo obrigado. certo para ti. Obrigado mais uma vez, né? Pela presença, Dr. Bolzoni. Prazer lhe ver também. Muito obrigado. Pelo convite. Que isso. Relembrando, esse livro está à venda nas principais marketplaces, o livro eletrônico, né? Esse que eu apontei aqui, que é o livro físico, no site umlivro.com.br. Obrigado mais uma vez a Cubo Filmes e a Caporal Conteúdo. Um abraço e até a próxima.